Bom dia, irmãos. Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Vamos colocar nesta manhã de pé aqueles irmãos que podem. Vamos falar com Deus nessa linda manhã de domingo que o Senhor nos dá. Quero deixar aqui minha gratidão aos pais. E nesse dia que lembramos nossos pais, precisamos estar refletindo a importância de sermos pais. Aqueles que têm os seus pais, lembre-se que o maior presente é estar presente. Aqueles que já se foram, posso lembrá-los, cada um deles, o quão importante foi a vida do seu pai, na sua vida, na sua família. Com certeza a saudade é a lembrança, mas a Bíblia fala que o Senhor está conosco, é o nosso Pai maior. Ele nos dirige, nos consola e nos conforta nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus essa linda manhã. Vou pedir à irmã Ana que ore a Deus, agradecendo este domingo. Cada pai aqui, que a presença do Senhor continue conosco. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, primeiramente, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa, louvando e adorando o teu nome, Senhor. Pai, abençoe este culto, Senhor, que o Senhor possa receber, Senhor, este culto em tuas mãos, Senhor. O Senhor venha falar conosco nessa manhã, Pai amado. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor. Toma, Senhor, cada família representada aqui em tuas mãos, Senhor. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz, no texto de Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9. Lembrar os irmãos que estamos começando o nosso culto, que o Espírito de Deus esteja falando conosco, que já estamos aqui, que esteja com aqueles que estão a caminho, que aqueles que estão ouvindo a mensagem em seus lares, que a paz e a graça de Jesus existe nesta manhã. Vamos bem forte esse texto. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nesta manhã, que a palavra de Deus possa estar escrita na nossa mente, no nosso coração todos os dias. Vamos cantar ao Senhor, preparando para ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Adora o Senhor com alegria, e se você estiver sentindo o seu coração, dá aquele abraço gostoso do seu irmão e diga que bom é estarmos na casa do Senhor. Este pode ser o último culto da nossa vida. Ou encontraremos com o Senhor, ou ele vem arrebatar a sua igreja. Então, abrace, cultue, cumprimente o seu irmão, diga que a alegria de estarmos na casa de Deus nesta manhã. Cantemos. A quem me amou.
sou, ó Deus, é teu também meu ser. O que darei a Cristo que se entregou por mim? Darei a minha vida a quem me amou assim. Aleluia, bom dia. Pode se sentar, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Hoje comemora-se o Dia dos Pais. Então, aos pais, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria dos altos céus, inteligência espiritual, que o Deus, o Todo-Poderoso, produza em nós o fruto do Espírito para podermos cuidar do nosso cônjuge, podermos cuidar dos nossos filhos, fazendo tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Neemias capítulo 9. Todos encontraram? Neemias capítulo 9, farei a leitura na NAA, Nova Almeida Atualizada. E o texto bíblico nos diz assim: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da santa e bendita palavra. E o tema para a nossa reflexão é o caminho da verdadeira restauração espiritual. Em datas comemorativas, eu não sou muito inclinado a trazer uma palavra específica para o pai, a mãe, a criança e assim por diante. Entendo que todos nós precisamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Mas eu quero pedir aos pais, principalmente aos pais, que guardem a palavra desta manhã no coração de vocês, porque ela pode mudar a sua vida, seu casamento e a sua família. Não há causa perdida para o Senhor. A Bíblia diz que quando Ele age, ninguém pode impedir. O caminho da verdadeira restauração espiritual. Como já vimos aqui durante algumas semanas, o livro de Neemias, ele narra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas a grande mensagem do livro não é a reconstrução física, as muralhas que foram levantadas ali naquele local. A grande mensagem aqui do livro de Neemias é a respeito de restauração espiritual. Então nós, como pais, precisamos nos empenhar o máximo possível para que a nossa vida seja restaurada. E através de nós, como sacerdote dentro da nossa casa, sermos usados pelo Senhor para que o cônjuge seja restaurado, para que os nossos filhos sejam restaurados, para que a nossa família seja restaurada. E nós, como sacerdotes dentro da nossa casa, estando dentro da igreja, no local onde você trabalha, na comunidade, por onde você anda, por onde você caminha, seja um sacerdote, querendo que não somente a sua vida espiritual seja restaurada, mas a vida dos seus e a vida das pessoas que estão ao seu redor
que elas também sejam restauradas em o nome de Jesus. Lendo ali o capítulo 8 de Neemias, o povo aqui, ele ouviu a leitura da lei através daquilo que Esdras fez. Se você voltar um pouquinho, uma folha ou duas, ali o capítulo 8 diz: Esdras leu o livro da lei diante do povo. Observe o versículo 3, Neemias 8, verso 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Verso 4. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira. Aqui, ó, os batistas aí seguindo a Bíblia, né? Púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, estavam em pé, e aí continua a leitura. Então o povo ali no capítulo 8, eles ouviram a leitura da lei através de um homem. Esse homem se chamava Esdras. E a palavra foi quem lhes trouxe o entendimento daquilo que eles deveriam fazer. E quando chega aqui no capítulo 9, nós vemos a resposta de tudo aquilo que eles ouviram. Nós vemos a resposta da palavra que Esdras ministrou no coração daqueles homens, operando no coração da nação. Porque, como nós acabamos de ler aqui, estavam os homens, mulheres e todos aqueles que tinham condições de entender a palavra. Então, se há alguma criança, adolescente, né, que tem condições de entender a palavra, o lugar é aqui, para que possam ouvir a voz de Deus, entender aquilo que Deus quer ministrar em seu coração. E aqueles homens ali, aquelas mulheres, aquelas crianças que tinham condições de compreender a palavra, eles não apenas ouviram falar de Deus, mas eles tomaram uma decisão, eles decidiram responder à voz que haviam ouvido da parte de Deus. Isso aqui faz toda a diferença, meu irmão. Porque quando ouvimos a voz de Deus, cai temor dentro do nosso coração. Quando ouvimos a voz de Deus, o que importa para nós é aquilo que ouvimos da parte do Senhor. Não o que pensam, o que acham, o que eles falam, os pressupostos deles, isso não nos interessa mais. O que importa para a minha vida, para a sua vida, tem que ser ouvir a voz de Deus e, ao ouvir a voz de Deus, decidir responder a tudo aquilo que nos foi ensinado. E o povo aqui no capítulo 9, eles responderam. E o que encontramos aqui nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, é uma das maiores demonstrações de arrependimento coletivo em toda a Escritura. Você não vai encontrar em nenhum outro livro da Bíblia, em nenhum outro texto, que fala onde o povo se reuniu para ouvir a palavra de Deus. O povo, ao ouvir a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, eles tomaram a decisão onde houve o verdadeiro arrependimento. Não há arrependimento sem a palavra. Então, se você não lê a Bíblia, entendo pela palavra de que não houve um verdadeiro arrependimento. Pois continua fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma, tendo o mesmo tipo de comportamento. Porque quando ouvimos a voz de Deus através da sua santa e bendita palavra, cai temor e tremor dentro do nosso coração e há arrependimento dentro de nós. Aqui nós aprendemos que a restauração espiritual não acontece por alguma emoção momentânea. E há muitos que têm o arrependimento. Ou melhor,
o remorso momentâneo. E nós sabemos o que o remorso, o arrependimento momentâneo produz. Lembra de Judas? Chorou, esperneou, quis devolver as moedas, e pelo fato de não ter se arrependido, ele deu cabo da própria vida. Mas temos o caso de Pedro, onde houve o verdadeiro arrependimento. Ele chorou amargamente e foi restaurado, porque houve hombridade, honestidade, um arrependimento verdadeiro, genuíno, dentro daquele coração. Nós aprendemos aqui que a restauração espiritual não acontece por emoção momentânea, mas por um processo profundo de quebrantamento diante de Deus. Se você ler o capítulo 8, você vai perceber que o povo, eles começaram a se quebrantar só pelo fato de estarem ouvindo alguém ler a Bíblia. Aí entra os pais aqui. Você lê a Bíblia dentro da sua casa com a sua família? Você lê a Bíblia com a sua esposa, com o seu cônjuge? Você lê a Bíblia com seus filhos? Compramos algumas Bíblias para entregar para as crianças. As crianças receberão essas Bíblias. Mas eu quero que os pais estejam lendo a Bíblia com as crianças, estudando a Bíblia com as crianças. Porque lembra do primeiro texto que nós lemos aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9. O tema do assunto do capítulo 6 é o mandamento. É uma ordem que Deus deu à família, aos pais, aos responsáveis, de estar estudando, incutindo, colocando de alguma forma a palavra de Deus dentro do coração dos seus filhos. E é algo que nós negligenciamos. É algo que nós, infelizmente, negligenciamos. Ainda temos a ousadia em dizer que isso aí era coisa do irmão tal, do Beltrano de tal, do pastor tal. A Bíblia continua sendo a mesma. Talvez a nossa postura não. Agora, Deus é tão misericordioso e bondoso e poderoso, entendo eu que Ele respeita a liberdade de escolha que dá a nós. E quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, ao povo de Deus. A grande lição do texto é: toda transformação genuína começa quando? Quando o homem se posiciona corretamente diante de Deus. Não há transformação sem posicionamento. Não há mudança sem posicionamento. Eu não lembro em qual capítulo ou em qual versículo, mas no livro de Jó, há um verso onde ele diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Se você determinou fazer alguma coisa, não importa se 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, creia que você não será atingido e permaneça firme, persevera, persista, não permita que nada, ninguém o perturbe, o incomode, o atrapalhe ou impeça de colocar em prática aquilo que você entende que deve ser feito em seu casamento, em sua vida, em sua família, por onde você for e andar, em nome de Jesus. Agora observe o versículo de número 1. O despertamento espiritual começa quando o homem reconhece a sua necessidade de Deus. O verso 1 diz assim, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. O texto aqui começa dizendo que o povo se reuniu. O povo se reuniu. Mas não era uma reunião comum ou uma reunião qualquer. Foi uma reunião para uma convocação espiritual. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, qualquer reunião, ajuntamento de cristãos, tem que ser para algo espiritual. Você tem que entender
que é o corpo de Cristo ali se reunindo. Você tem que entender, até para um futebol, é o corpo de Cristo se reunindo. Porque se você não tiver o entendimento de que até em um futebol você é o corpo de Cristo ali naquele lugar, palavrões sairão dos seus lábios. E você dará um péssimo testemunho aos amigos que você pensa um dia em trazê-los para a igreja e não virão por causa do seu péssimo testemunho. Procura viver assim. Quem caminha, procura viver assim. Quem corre, procura viver assim. Quem trabalha, quem estuda, quem faz um cursinho, procure viver assim. Eu sou representante de Cristo aqui nesta terra. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Não me deixarei ser controlado por elas, dominado por elas. O testemunho tem que ser uma decisão sua. O testemunho tem que ser algo onde eu queira fazer somente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra jejum aqui, meus irmãos, aparece como uma primeira expressão de um estado interior. Qual é a ideia que você tem de jejum? Você crente batista, crente tradicional, crente de uma igreja histórica. Eu lembro que quando o Senhor me alcançou há quase 36 anos atrás, jejum não era para crente batista. Eu falava, mas que coisa errada. Onde é que fica Mateus capítulo 6, verso 16? Mateus capítulo 6, versículo 6, quando Jesus disse, olha, então vocês quando orarem. Então eu só posso orar? E quando chega no verso 16, quando ele diz, então, quando vocês jejuarem, eu não posso jejuar? Tem coisa errada. Jejum é para todos. Jejum é para todos os filhos de Deus, porque o povo jejuou. Quando você lê 2 Crônicas, capítulo 20, você observa que quando Josafá foi ameaçado, ele, o povo e a sua família, ali diz que toda a família de Josafá, todo o povo, eles jejuaram. Mas a questão é, que entendimento temos nós a respeito do jejum? Na Bíblia, jejum nunca foi simplesmente a abstinência de comida. Eu não vou comer até o meio-dia. Das 11 horas da manhã até o meio-dia eu não como nada. Isso não é jejum. Isso não é jejum. Eu vou ficar das 22 horas até as 12 horas do dia seguinte, sem comer nada. Isso não é jejum. Não é jejum. Não é você se abster, ter falta de algum tipo de alimento, algum tipo de líquido, não. Jejum significa declarar que existe algo mais importante para mim neste momento do que satisfazer os desejos do meu corpo. É necessário comida? É. É necessário líquido? É. Mas tem algo que é muito mais importante do que essas coisas. Jejum tem que ser feito com esse tipo de pensamento. Eu vou me privar de alimento sólido, eu vou me privar de qualquer tipo de líquido, ficarei tantas horas diante de Deus, porque eu preciso ouvir a voz de Deus, porque eu preciso ter mais comunhão com o Senhor, o meu Deus. Israel havia compreendido que a sua maior necessidade não era em relação à política, não era em relação à economia, não era em relação ao armamento bélico ou militar que eles possuíam. Eles entenderam que a maior necessidade do povo naquele momento, naquela época, era espiritual. E o jejum faz com que você tenha plena comunhão com Deus. Porque no jejum você vai abrir mão daquelas coisas que te dão prazer, alegria momentânea, para você se dedicar à leitura da palavra, à oração e louvor. Para você fazer confissão de pecados.
confessar os seus pecados, confessar os pecados da sua família, confessar os pecados da sua igreja. Muitas pessoas procuram Deus quando querem uma solução de algum problema externo. Então eu vou jejuar, porque Deus tem que revelar, Deus tem que curar, Deus tem que abrir uma porta, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. Não! Porque se você prestar atenção no jejum que Josafá e a sua família e o povo fizeram, a Bíblia diz que eles jejuaram, eles oraram, no arraial dos exércitos inimigos, e eles começaram a se destruir, consumiram-se uns aos outros, eles se mataram, enquanto eles estavam adorando a Deus, enquanto eles estavam saindo do raso e entrando um pouco mais profundo na presença de Deus. O nosso Deus. Israel aqui entende algo maior. Eles entenderam que o maior problema deles não era a Babilônia, o maior problema deles estava dentro deles. Talvez o maior problema não é na parte externa, aquilo que você está vendo, não é o cônjuge, não é o filho, o pai, o pastor, a igreja, o patrão, fulano, beltrano, ciclano. Talvez o maior problema está dentro de você. Há algo dentro de nós, Colossenses diz na Bíblia Viva, né? Não lembro o capítulo nem o versículo, mas diz assim: há algo dentro de vocês, à espreita, procurando uma ocasião para agir. Por isso que às vezes nós temos aqueles, de repente, você explode, de repente, você faz coisas que jamais pensou que algum dia iria fazer, de repente. Por isso que o jejum é uma oportunidade que você tem de fazer uma autoavaliação. Como eu estou vivendo na presença de Deus? Como está sendo o meu comportamento diante, ao lado do meu cônjuge, ao lado dos meus filhos, ao lado dos meus irmãos, ao lado do patrão, dos colegas de serviço, na comunidade? Como eu estou me comportando? Como está sendo o meu vocabulário? As palavras que saem dos meus lábios, elas saem para edificar alguém? Ou as palavras que saem dos meus lábios servem para dar um péssimo testemunho, afastando as pessoas da presença? A gente nunca teve coragem de pregar o que a gente prega. É só ler a Bíblia. Não é o pastor, é a Bíblia. É a Bíblia. E nada podemos contra a verdade. Nada, absolutamente nada. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 6, dizendo o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O jejum era demonstração de dependência absoluta em relação a Deus. Eu vou jejuar, Senhor, porque os moradores de Seir, os amonitas, os moabitas, nos ameaçaram. E eu sei que o Senhor é o único que pode aplacar a ira no coração daqueles homens sanguinários. Senhor, me fortaleça, repreenda o medo. Então me tira o medo. Quem conhece o louvor, conhece. Retira o medo, Senhor. Retira os meus projetos, os meus sonhos, as minhas vontades. Porque a tua palavra diz que do coração dos homens saem os planos, mas a resposta final vem da parte do Senhor. Esvazia-me, ó Deus, e enche-me somente com aquilo que procede de ti. É você querendo se aprofundar cada vez mais, conhecer
Como Oséias disse, né? Conheçamos, alguns pararam somente nessa área. E esqueceram, e prossigamos em conhecer o Senhor. Você só conheceu, não prosseguiu, não lê a Bíblia, não vem à escola bíblica, não vem ao culto de quarta-feira para estudar a palavra. Aí é o crescimento raso que muitos têm. Até pastores também que só leem a Bíblia quando vai pregar. Para a minha decepção como pastor também. Nunca leram de Gênesis, Apocalipse, não conhece a ferramenta de trabalho deles. E quem não conhece a sua ferramenta de trabalho, faz qualquer coisa, vive de qualquer jeito, ensina qualquer coisa, e infelizmente há muitos vivendo assim. E nós nos empolgamos às vezes com momentos, né? Nossa, que pregação, que homem, que homem! Vai ver na coxia, nos bastidores. Deus tenha piedade de nós, como pastores, em nome de Jesus. O jejum era uma demonstração de dependência absoluta de Deus. Deus começa a operar quando paramos de confiar em nossa alma. De Deus eu me aproximo. Não, mas a hora que eu quiser levar uma vida com seriedade na presença de Deus, eu levo. Há muitas pessoas que estão lá atrás ainda. A hora em que eu quiser. Mas a vontade nunca chega. A vontade nunca chega. Por quê? Deus responda a cada um de nós em nome de Jesus. O arrependimento verdadeiro produz humilhação verdadeira. Observe ali versículo 1, Neemias capítulo 9, versículo 1, a parte B, as frases que nos dizem assim: com panos de saco e traziam terra sobre si. Aqui existem dois símbolos fortíssimos para nós podermos entender. Primeiro, qual o entendimento que nós temos de panos de saco? Aqui, meus irmãos, segundo alguns, no Antigo Testamento eram roupas ásperas, usadas em períodos de luto, usadas em períodos de arrependimento, usadas em período de profunda dor, e representavam um desconforto. Quem já foi para o quartel aí, ou quem já trabalhou em alguma empresa, né? Você pega aquele uniforme, você é acostumado com um algodão, e coloca aquela veste, dá uma coceira, e é algo que o seu corpo não consegue respirar, e você fica transpirando direto. Eu lembro que a minha roupa era azul marinha, aqui em volta do pescoço ficava rocinho. Quem já trabalhou em piso de fábrica sabe o que é, né? Sal puro, meu irmão. Sal, de tanto que transpirava. E como incomodava aquele tipo de roupa. Então, estes homens que faziam jejum naquela época, eles tinham desconforto. E jejum causa um desconforto. Porque você não vai comer a hora em que você quer, como ou o bom hábito ou o mau hábito que muitos têm. Você não vai beber a hora em que você quer. Você vai se privar durante algum tempo para não comer e não beber, e causa desconforto. Por quê? Porque o seu organismo está acostumado toda hora a tomar uma água, um refrigerante, um suco, um café, um Nescau. Está acostumado a beliscar, como diz a minha neta, né? Tirar alguns petiscos, tira gosto, e você vai ficar durante algumas horas sem. E o jejum vai causar desconforto, porque você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir náuseas, você vai ficar irritado. Se há alguém que faz jejum aqui e nunca ficou irritado, eu posso dizer com certeza, isso não é jejum, hein? Porque o jejum causa irritação, porque a nossa carne, que está inclinada à comilância, meu irmão, a beber, nós vamos querer. E pelo fato de você começar a sentir algumas dores de cabeça, algumas náuseas, você fica irritadiço
consigo mesmo. E se porventura alguém começar a te oferecer muitas coisas, você vai ficar irritado com ela. Como eu já fiquei no início da caminhada com a minha esposa. Sempre naquele momento, eu fiz algo, quer experimentar. E eu, não, eu estou em jejum. Olha o hipócrita que eu era. Mas tudo é um aprendizado. Então o jejum, ele causa desconforto. Você vai sair daquele conforto, onde você bebia, comia a hora em que você queria. Mas pelo fato de estar fazendo aquele jejum diante de Deus, você vai travar uma luta contra si mesmo. Era a forma externa dizendo, existe sofrimento dentro de mim. Alguém disse que o jejum cala o corpo para a alma ficar mais alta. O jejum cala o nosso corpo com aqueles desejos que a nossa carne tem. Mas cala, ele se cala para que a alma, aquela parte que veio de Deus, se aproxime cada vez mais da presença do Senhor. Outro símbolo ali na parte B do verso, terra sobre a cabeça. Esse gesto aqui era sinal de máxima humilhação, era uma declaração pública dizendo o quê? Sou pó diante do Deus eterno. É aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Tu és pó e ao pó tornarás. Somos pó, irmãos. Como um missionário disse, né? Somos pó e somos poeiras. Aqui, ó. Cheio de poeiras aqui, ó. Somos pó. Mas dentro do pó, que é o meu corpo, que é o seu corpo, há aquela parte que veio de Deus, a nossa alma, e que vai voltar para o Senhor, o nosso Deus. Israel não estava fazendo um ritual religioso vazio, não. Eles estavam demonstrando quebrantamento real. Senhor, teve um momento onde a Bíblia diz que não somente o rei e a nação fizeram jejum, até os animais jejuaram. Eles não comeram nada, eles não beberam nada. Porque aqueles que cuidavam dos animais não deram de comer, não deram de beber, ouvindo a voz de Deus. E aí? Ah, mas é Antigo Testamento. Então você nunca mais vai poder recitar o Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há ensinos para aquela época, há ensinos que perduram. Eu não posso me aproximar da Bíblia e dizer, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu coloco em prática, isso eu não coloco em prática. Está errado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. De Gênesis a Apocalipse. Precisamos aprender. E infelizmente nós estamos vivendo em uma geração onde muitas vezes só querem bênçãos, mas não querem se render ao Senhor. Me abençoa, me abençoa, me abençoa, faz isso, faz aquilo. Se o Senhor fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou fazer aquilo, aquilo outro. E não fazem nada. Quantas promessas, quantos votos já fizemos e não os cumprimos. E a gente pensa que Deus é bobo, né? Que Deus esquece. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Por isso que em Eclesiastes Salomão disse, quando fizeres algum voto diante do Senhor, não haja como um tolo, porque Deus não se agrada de votos de tolo. Quantas vezes eu já fui tolo, um idiota, e pela misericórdia, graça e bondade, Deus me abençoou. Não devemos agir assim. Estamos vivendo em uma geração que muitas vezes, infelizmente, quer vitória sem arrependimento.
quer que Deus faça algo, mas ele não quer mudar de vida. Quer que Deus faça algo, Senhor, abra as portas, mas ele não sai para bater, para que alguém abra a porta para ele poder trabalhar. Senhor, faça isso, faça aquilo, mas ele não sai para dar um passo de fé crendo, eu pedi, Deus me ouviu e ele vai me abençoar. Não sei o dia, não sei a hora, mas ele vai me abençoar. Muitas pessoas não conseguem viver assim e não estão vivendo assim. Quer restauração sem confrontar o pecado. Não há restauração sem confronto com o pecado. Pecado é pecado, meu irmão. É aquilo que fazemos que entristece ao Espírito Santo e contraria a palavra de Deus. É aquilo que a Bíblia diz, não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a mulher, o imóvel, o carro, aquilo que o próximo tem. E às vezes quando lemos algumas promessas ali em Êxodo, você lendo ali o Deuteronômio, onde relembra algumas leis, né? Nós só olhamos para o sim, as bênçãos. Hoje vocês escolherão a bênção e a maldição. O da bênção eu deixo de lado, eu vou ler, da maldição eu deixo de lado e vou ler somente as bênçãos. Deus não contraria a sua palavra. Nunca. Mas Deus nunca trata superficialmente aquilo que exige transformação profunda. Deus não nos fez para vivermos do jeito que a gente está vivendo, não, meu irmão. Deus nos fez para vivermos para o louvor da sua glória. Há muitos que estão pensando que pelo fato de exercerem um cargo dentro da igreja, de serem teólogos, de serem pastores, professores de escola bíblica, de serem diáconos, eles pensam que vão entrar no céu. Não entrarão, a não ser que tenham nascido de novo. E quem nasceu de novo, cumpre-se 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se, condicional, se alguém está em Cristo, uma nova pessoa ela é. Não vamos entrar de qualquer maneira, não, meu irmão. Porque Jesus Cristo não veio e não se entregou de qualquer maneira por nós. Ele se deu a si mesmo. Tiago capítulo 4, versículo 10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O orgulho é uma das maiores barreiras entre o homem e Deus, e não existe cura espiritual sem humildade, sem o seu reconhecimento. Eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, sem o Senhor nada sou, sem o Senhor nada posso fazer. A confissão é o momento em que o homem para de esconder o pecado. Olha o verso 2. E fizeram confissão dos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais. O povo ali, verbalizou, falou do pecado que eles cometeram. Interessante que confessaram os pecados dos pais, aplicando aqui para a nossa igreja. Estou 5 anos aqui, oro por mim, pedindo a Deus para que perdoe os meus pecados. Oro pela igreja, pedindo a Deus para que perdoe os seus pecados. Oro pela igreja, pedindo a Deus que perdoe os pecados daqueles que cometeram pecado aqui e não se arrependeram. Como é que você ora? Por você, pela igreja. O texto bíblico diz que eles confessaram seus pecados, oraram pedindo perdão pelos seus pecados, confessaram os pecados do povo. Que pecados haviam aqui dentro da igreja? Ou nós só ficamos levando e trazendo, fazendo serviço, como diz o irmão Marlon, do capiroto? Ou nós confessamos arrependidos diante de Deus: Senhor, contra ti pecamos e fizemos aquilo que é mal aos teus olhos. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus.
Confessar biblicamente significa concordar com Deus sobre o pecado. Observe o versículo 2 que diz que eles fizeram duas confissões: confissão pessoal, confissão dos pecados históricos, o pecado que o povo havia cometido. Observe também que eles não culparam ninguém. E às vezes nós temos um mau hábito, né, de culpar, né? Não, mas fizeram aquilo de errado porque o pastor não fez nada, o diácono não fez nada, o fulano não fez nada, o Beltrão não fez nada. E nem você também não fez nada. Eles não acusaram ninguém. Eles não acusaram os outros, não culparam os outros por causa dos pecados. Eles não criaram nenhuma justificativa. Ah, mas fulano fez aquilo por causa daquilo. Fulano fez aquilo por causa do Beltrano. Não. Eles não agiram como Eva e o Adão fizeram. Adão acusou Eva, a mulher que o Senhor me deu. E Eva acusou a serpente me enganou. Enquanto que o Senhor queria somente que eles se arrependessem e confessassem os seus pecados. Adão deveria dizer: Senhor, eu não te obedeci e não fiz nada para que Eva não cometesse aquele pecado. E o Senhor queria que Eva entendesse: Senhor, eu não dei ouvido à tua palavra, dei ouvido à voz da serpente e pequei. Mas eles começaram a se desculpar. O culpado é você, o culpado é fulano. Então, pai, mãe, não sinta-se culpado por algo que seu filho ou sua filha esteja fazendo. Se você ensinou, se você instruiu, cada um dará conta de si naquele grandioso dia. Que a paz de Cristo seja o árbitro dentro do nosso coração, em nome de Jesus. E se você observar direitinho aqui, eles não estão se defendendo. Eles apenas confessaram os seus pecados e confessaram os pecados históricos da nação. Eles estão assumindo a responsabilidade, porque eles entenderam que há algo de estranho, ruim aqui em nosso acampamento, aqui em nossa geração. Senhor, olha o que foi feito aqui neste lugar. Se eles não se arrependeram dos pecados que cometeram, eu te peço perdão, Senhor. Perdoa os pecados dos pastores que ocuparam o púlpito desta igreja. Perdoa os pecados da membresia da igreja que pecaram aqui no passado. Perdoa-nos em nome de Jesus. Você tem que orar, meu irmão, e não alimentar a carne, muito menos o diabo. Deus quer arrependimento. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Pecado encoberto, escondido. Como é que vamos ser abençoados se tem algo anátema? Lembra do pecado de Acã, Gilberto? O povo perdeu a guerra contra Ai, se não falha a minha memória, porque havia algo maldito, anátema, amaldiçoado, que alguém escondeu. Como é que Deus vai abençoar se há pecados ocultos, escondidos, que não foram confessados ao Senhor? Não é à toa que Tiago, capítulo 5, verso 16, se não falha a minha memória, diz: confessem as vossas faltas, as vossas culpas, uns aos outros, para que sareis. E a oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Elias era um homem pecador como nós, mas ele orou, o céu fechou, o céu se abriu e as coisas aconteceram. O que nós aprendemos celebrando a restauração? Você tem que ter alguém para abrir o seu coração. Você tem que ter um irmão de confiança. Como encontrar alguém de confiança para eu abrir a podridão que está dentro do meu coração? Senhor, levanta, traga, faça alguma coisa, a gente precisa, Senhor. Os pecados continuam sendo os mesmos, só muda o CPF e o tempo, a época, a era, só, mais nada. O pecado escondido cria distância espiritual, mas a confissão remove máscaras. Eu estou usando máscara
ou não. E quando o pecado é oculto, você vive de aparências e nada mais. Alguém cantou isso há 200 anos atrás. Há muitos pastores vivendo de aparência, muitos líderes vivendo de aparência, muitas igrejas vivendo de aparência. O Salmo 32 mostra Davi dizendo que enquanto ele se calou, enquanto ele calou o seu pecado, a sua alma sofreu. Ele disse, se eu não me engano, acho que é o verso 3, né? Que os ossos doíam. O pecado não confessado causa dor na alma. Você fica mal, você fica péssimo. Aí dá problema no casamento, na família, dentro da igreja, no serviço, no colégio, porque você sabe que tem algo errado aqui, mas não conseguiu ainda pôr para fora. Se não conseguiu ninguém de confiança, confia no Senhor. Jeremias 33:3, usa o telefone do céu, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, firmes que não sabes. Enquanto insistimos em esconder aquilo que Deus quer tratar, continuamos presos, porque Pedro diz que cada um é servo, é escravo daquilo que o domina. Qual é o verdadeiro caminho da restauração espiritual? Ler a palavra, se arrepender, orar, confessando os seus pecados e crendo que há poder no sangue de Jesus. Lembra do que nós cantávamos há uns anos atrás? Do teu pecado te queres livrar? Teu sangue tem poder. Sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Verás que no sangue de Jesus tem poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão, libertação dos pecados. Use o sangue de Jesus. Confessa os seus pecados ao Senhor. Confessa os pecados em seu casamento ao Senhor. Confessa os pecados em sua família ao Senhor. Confessa os pecados da igreja ao Senhor. Confessa os pecados da sua comunidade, da sua rua ao Senhor. Confessa os pecados do local onde você trabalha ao Senhor. Peça a Ele para que o perdoe. Peça a Ele para que restaure o lugar onde você está. E pode ter a certeza absoluta de que Deus agirá. Porque há um coração contrito e abatido, o Senhor não desprezará. Feche seus olhos. Pai, estou aqui, estamos aqui. Olha para nós, Senhor, e perdoa os nossos pecados, pelo poder que há no sangue de Jesus. Derrama do teu sangue, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nos lava, nos limpa, nos purifica, para que nenhuma acusação, condenação seja lançado contra nós. É a oração que fazemos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos passar para o momento da ceia, e gostaria que você se preparasse, meu irmão. Irmão Osmar, irmão Coelho, por favor, aproximem-se em nome de Jesus. Gostaria que você se preparasse meditando, pensando um pouco naquilo que diz o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma e beba deste cálice. Por favor, irmão Osmar, coloque em algum lugar, vou te pegar as outras aqui também. Examine-se, pois, o homem ao Senhor. Coma e beba em nome de Jesus. Você que vai participar, coloque-se de pé em nome de Jesus Cristo e oremos. Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos dada por ti de nos reunirmos aqui em o nome de Jesus. Ó meu Deus, olha para esta igreja, Senhor.
Conscientiza-nos, ó Deus, dos pecados que cometemos, que temos cometido. Assim como Davi foi conscientizado, dizendo que contra ti somente pequei. Abençoa-nos neste momento da ceia. Traga à nossa memória se há alguma área que precisa de conserto. Ajuda-nos a pedirmos perdão a quem nos ofendeu. E se ofendemos alguém, ajuda-nos, ó Pai, a pedirmos perdão por termos ofendido a imagem e semelhança do Senhor, o nosso próximo. Continua, Espírito Santo, a obra dentro do nosso coração. É a oração que a tua igreja faz em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor com um cântico e após o cântico vamos continuar celebrando, relembrando aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. Louvemos ao Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
Continue em atitude de oração, por favor, em nome de Jesus. Todos receberam os elementos? Lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo, a partir do versículo 23, ele nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Em memória de Cristo, comamos o pão. A partir do verso 25, Paulo diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Em memória de Cristo, bebamos. Irmão Gilberto, por favor, vem aqui à frente, meu irmão. Ore agradecendo ao Senhor por ter dado o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz do Calvário, sofrendo em seu corpo naquele madeiro e derramando o seu sangue para nos remir, nos libertar e nos levar de volta à presença de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus por nós. Nós não merecemos, a Deus, é por misericórdia. Nós somos gratos a Deus por esse momento em que lembramos do que fez por nós, ó Pai, e que possamos viver uma vida correta na Tua presença, ó Pai. Nos ajude, nos capacite, nos dê força, ó Pai, porque sem Ti nós não somos ninguém. Obrigado mais uma vez por tudo que estamos fazendo aqui agora, ó Pai. É para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Enquanto o irmão Coelho recolhe os copos, nós vamos passar para um momento de serviço. Se você veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade diante do Senhor. Se você tem alguma causa para colocar diante de Deus, fique também à vontade diante do Senhor. E após o cântico, nós estaremos aqui orando em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem
há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao teu falar, venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao teu falar, venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Aleluia. Quero convidar os pais para que se coloquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor apague todos os dardos inflamados lançados contra a sua mente, em nome de Jesus. Estamos aprendendo a ser pai. Filho, se um dia você for pai, você entenderá o quão difícil é cuidar de alguém a quem tanto amamos e às vezes esperam a perfeição de nós e não somos perfeitos. O único perfeito é Jesus. Então minha palavra aqui é de gratidão a Deus pelos pais da segunda igreja, por você, papai, que está nos acompanhando. Que o Espírito de Deus coloque paz dentro do seu coração. Senhor, graças te damos pelo culto que prestamos a Ti, ó Deus. Graças te damos pelo memorial,
relembrarmos o que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Graças damos ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas alçadas aqui nesta manhã. Graças te damos, Senhor, pela vida do Marco Aurélio, que completou mais um ano de vida nesta semana. Que a bondade do Senhor seja sobre ele, por onde ele for, por onde ele andar, em nome de Jesus. Agora eu coloco, ó Deus, cada família aqui representada em tuas mãos. Peça ao Senhor para que nos guarde como a menina dos teus olhos. Visita a nossa família, os nossos familiares, onde quer que eles estejam nesta hora. Coloca os pais que aqui estão, os que estão em casa em tuas mãos. Senhor, não sabíamos, não tínhamos a noção da grande responsabilidade que era e é de ser pai. Estamos aprendendo, Senhor. Erramos, mas nós queremos acertar. Ajuda cada pai aqui presente, cada pai que está ausente aqui, aqueles que estão em casa. Ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados por falharmos com os nossos filhos. Haja no coração dos filhos para que venha nos perdoar. Pelo poder que há no sangue de Jesus, derrama-o, ó Deus, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Visita os pais, onde quer que eles se encontrem nesta hora. Aqueles que são pais de coração, ó Deus, como é bom ser privilegiado pelo Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez dentro desta igreja, aqui nesta manhã. Continue conosco, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que já foi derramado dentro do nosso coração, e que as doces benditas consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre nós. Guarda a nossa saída deste santuário e a nossa entrada para onde formos. Abençoe a escola bíblica aqui, ó Deus, no santuário. Abençoe a irmã Ana Carla. E abençoe os homens, os pais que estarão ali no refeitório. Que o Senhor continue a ministrar em cada um de nós. É a oração que o teu povo faz em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus assim abençoe a todos os homens. Acelerado. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, acelerado é muito.